Ué, o que aconteceu? Cuidado! Que susto! Cuidado com você, por quê? Comigo não. Com o choque. Que choque! O som parou de funcionar. Porque aí no aparelho a corrente elétrica variou ou foi interrompida. Mas isso não significa que os elétrons não estejam circulando ali, na tomada. Como você sabe? Não sou eu. Quem sabe é o amperímetro que está aqui no multímetro. Como assim? Este aparelho é o multímetro. Nele contém o amperímetro, que a gente usa para medir a corrente que circula num circuito elétrico. Com ele, eu posso te dizer se o problema está no seu rádio ou não. E o que isso tem a ver com eu tomar um choque na tomada? Porque é daqui, da tomada, que é uma fonte de tensão, que vem a corrente elétrica que alimenta o seu rádio e a gente mede no amperímetro. Portanto, quando você coloca o dedo na tomada, leva um choque, porque lá tem corrente elétrica. Dá pra explicar isso melhor? Corrente elétrica é o nome que damos ao movimento ordenado de cargas elétricas. Para que esse movimento ocorra, é necessário haver elétrons livres no interior de um corpo, um fio elétrico, por exemplo. Em outras palavras, a corrente elétrica é o caminho dos elétrons por um determinado corpo condutor. Já a velocidade dos elétrons por esse fio num determinado período de tempo é o que chamamos de intensidade da corrente elétrica. Para melhor compreender o que é a intensidade de corrente elétrica, basta pensar na água de uma fonte. Quanto mais água jorra da fonte em menor tempo, mais forte é seu jato. Assim, quanto maior a velocidade com que os elétrons circulam a partir da fonte de tensão, maior também será a intensidade da corrente. Já o choque elétrico nada mais é do que a passagem desses elétrons pelo nosso corpo. A tomada fornece a tensão e quando os elétrons encontram nosso corpo, ocorre resistência, o que produz o choque. O instrumento utilizado para medir a intensidade do fluxo de corrente elétrica é o amperímetro, e a medida obtida é o ampere. Essa medida foi batizada em homenagem a André-Marie Ampère, cientista e matemático francês do século XIX, que fez importantes contribuições para o estudo do eletromagnetismo. Tudo bem, mas qual o problema com o meu rádio, então? Talvez a corrente que esteja passando pelo circuito não seja suficiente ou apresente variação. Mas como é que eu sei disso? Utilizando o amperímetro. E você não pode fazer isso logo? Posso, mas não aqui. Na minha oficina. Antes de falarmos do manuseio do amperímetro, seria legal mostrar como é que ele deve ser ligado a um circuito elétrico que vamos medir a corrente. Yahoo! Quando se pretende medir uma corrente elétrica, o amperímetro deve ser colocado em série aos componentes do circuito, para assim aferir a corrente que nele flui. Importante! Não basta encostar as pontas de prova do medidor em dois pontos do circuito, como fazemos quando vamos medir a tensão. No caso do amperímetro, temos que desligar o circuito no ponto onde vai inserir o amperímetro, senão corremos o risco de queimar o aparelho. Portanto, para intercalar o medidor em série, o circuito deve ser aberto, cortado ou interrompido. Assim, toda a corrente que vem da fonte de tensão e passa pelos condutores do trecho observado, passa também pelo amperímetro. Mas é bom lembrar que a introdução do amperímetro implica também na introdução de uma nova resistência ao circuito elétrico.
Estamos falando da resistência do próprio aparelho medidor. Isso afeta a resistência total do circuito verificado e, por consequência, a intensidade de corrente que o percorre. Por isso, para que a leitura do amperímetro seja confiável, é necessário que a resistência do medidor seja a mais baixa possível. Um bom amperímetro deve ter resistência interna praticamente igual a zero. Cuidado! Osciloscópio! Uhul! Legal. E esses aqui, também fazem parte do seu kit caça-corrente? Também! Este é o multímetro analógico, diferente do multímetro digital, pois ele tem uma escala graduada e um ponteiro, enquanto os digitais apresentam um valor numérico no visor. E esse outro? Este é um alicate amperímetro. Também serve para medir a intensidade de corrente. Ué, qual é a diferença dele para os outros? Toda! Com o alicate amperímetro, a gente não precisa interromper o circuito para fazer a medição. Olha aqui. Percebeu? Percebi. Mas para ficar mais interessante ainda esse papo de amperímetro, tá faltando uma coisa. O quê? Meu som voltar a funcionar. Nisso, infelizmente, eu não vou poder ajudar. Como assim? Você não disse que era um caça-corrente? Eu sou, mas o problema do seu som não é a corrente elétrica. E é o que então? É a fonte. Ela tá queimada. É preciso trocar. Como é que eu ouço meus CDs enquanto isso? Posso te dar uma ideia? Pois é, a gente dança conforme a música, né? Se tiver corrente elétrica, é claro.